O oceano é vasto, ele é profundo e guarda segredos que têm intrigado a humanidade por séculos. Imagine um navio navegando perfeitamente sobre as ondas, suas velas cheias de vento. À distância, tudo parece normal, mas, à medida que você se aproxima, algo parece errado. Não há ninguém no leme, nenhum marinheiro no convés. O navio está vazio, um fantasma à deriva nas águas sem fim. E olha, isso não é apenas uma história. Este é o relato verdadeiro e desconcertante do Mary Celeste, uma embarcação que se tornou um dos maiores mistérios marítimos de todos os tempos. Seu nome é sussurrado entre marinheiros e historiadores, sinônimo do inexplicável. O que poderia fazer toda uma tripulação desaparecer de um navio em perfeito estado? A história começa como tantas outras. O Mary Celeste era um brigantine, um robusto navio mercante de 2 mastros. Não era uma embarcação amaldiçoada desde o início, mas sim um verdadeiro cavalo de batalha dos mares, projetado para transportar cargas pelo vasto e muitas vezes traiçoeiro Oceano Atlântico. Em 7 de novembro de 1872, ele partiu da cidade de Nova York. Seu destino era Gênova, na Itália. A bordo, havia uma carga de 1.701 barris de álcool industrial, um carregamento valioso, mas volátil. A viagem deveria ser rotineira. O capitão era experiente. A tripulação era pequena, mas capaz. No entanto, algo aconteceu naquela imensidão solitária. Algo tão estranho, tão definitivo, que transformou essa travessia comum em um enigma eterno. Esse mistério capturou a imaginação do mundo por mais de 150 anos. É um quebra-cabeça com peças faltando. Temos o navio, temos a carga, temos a última localização conhecida. Mas o elemento mais crucial, as pessoas, simplesmente desapareceram. Eles deixaram para trás seus pertences, sua comida e um navio que ainda estava perfeitamente navegável. É um cenário que desafia explicações fáceis. Desafia nosso entendimento de lógica e razão. Como 10 pessoas, incluindo um capitão, sua esposa e sua filha pequena, podem sumir sem deixar rastros? A história do Mary Celeste não é apenas sobre um navio, é sobre as questões profundas e perturbadoras que surgem quando o mundo comum colide com o inexplicável. O conto foi contado e recontado, a cada vez ganhando mais camadas em seu status lendário. Inspirou livros, documentários e incontáveis debates. Por quê? Porque toca em um medo humano primordial, o medo do desconhecido. O oceano, por si só, é um símbolo poderoso de mistério. Podemos mapear sua superfície, mas suas profundezas permanecem em grande parte inexploradas. O Mary Celeste navegou rumo a esse mistério e nunca voltou completamente. Sua história serve como um lembrete arrepiante de que, não importa o quanto achamos que sabemos, existem forças e eventos neste mundo que permanecem além da nossa compreensão. A jornada silenciosa do navio pelas ondas se tornou uma viagem para a lenda, uma história real que é mais estranha do que qualquer ficção. Quase um mês depois que o Mary Celeste deixou Nova York, outro navio fazia sua própria travessia pelo Atlântico. Era o Dei Gratia, um brigantine britânico comandado por David Morehouse. Em 4 de dezembro de 1872, um vigia avistou um navio à deriva, cerca de 400 milhas da costa dos Açores. Ele navegava de forma errática, com as velas um pouco rasgadas e batendo ao vento. O capitão Morehouse reconheceu a embarcação. Ele conhecia o capitão dela, Benjamin Briggs. Eles até haviam jantado juntos em Nova York antes de começarem suas respectivas viagens. Preocupado, Morehouse chamou o navio. Não houve resposta. Ele tentou de novo. Apenas o som do vento e das ondas respondeu. Uma equipe do Dei Gratia foi enviada para investigar. O que encontraram foi profundamente perturbador. O Mary Celeste era um navio fantasma.
Não havia uma única pessoa a bordo. O único bote salva-vidas do navio estava desaparecido, o que era uma pista importante. Mas o estado do próprio navio só aumentava o mistério. O porão de carga foi verificado e os 1.701 barris de álcool industrial pareciam quase todos intactos, embora 9 deles estivessem vazios. Na cabine do capitão, tudo estava arrumado. Papéis sobre a mesa. A máquina de costura da esposa dele com um trabalho inacabado ainda nela. Brinquedos infantis espalhados, como se tivessem acabado de ser usados. Era como se a tripulação tivesse sumido no meio de um dia normal. O diário de bordo foi encontrado na cabine do imediato. A última entrada era de 25 de novembro, 10 dias antes de o navio ser descoberto. Ela registrava a posição do navio perto da ilha de Santa Maria, nos Açores. Não havia nada no diário que sugerisse qualquer tipo de problema ou pânico. Era uma anotação rotineira, como todas as outras. O navio estava navegável. Não estava afundando e tinha comida e água fresca suficiente para durar meses. Os pertences pessoais da tripulação, incluindo dinheiro e objetos de valor, permaneciam em seus lugares. Roubo, claramente, não era o motivo. A cena era de um abandono profundo e desconcertante. Os homens do Dei Gratia se depararam com uma situação impossível. O navio estava em condições notavelmente boas, exceto por um pouco de água no porão e o bote salva-vidas ausente. O cronômetro e o sextante do navio, ferramentas vitais de navegação, também tinham sumido. Mas por que uma tripulação abandonaria uma embarcação perfeitamente segura no meio do oceano? O que poderia tê-los levado a fugir em um bote pequeno, enfrentando um perigo muito maior no mar aberto do que teriam no navio maior e mais seguro? O capitão Morehouse decidiu levar a embarcação misteriosa ao porto. Ele dividiu sua tripulação e, juntos, os 2 navios seguiram para Gibraltar, trazendo o enigma do Mary Celeste à atenção do mundo. Para entender o mistério, precisamos conhecer quem se perdeu. O homem no comando do Mary Celeste era o capitão Benjamin Spooner Briggs. Ele era um marinheiro respeitado e experiente, conhecido por ser justo, sóbrio e profundamente religioso. Esse não era um homem propenso ao pânico ou a decisões precipitadas. Era coproprietário do navio e investira todas as suas economias nele. Não abandonaria sua embarcação sem motivo. O capitão Briggs também era um homem de família. Junto com ele, nessa viagem, estavam 2 pessoas que significavam tudo para ele. Sua esposa, Sarah Elizabeth Briggs, e a filha de 2 anos, Sofia Matilda. A presença delas mostra que o capitão via essa travessia como segura e rotineira. Sarah Briggs não era apenas uma passageira, era companheira do marido na longa e solitária viagem. Ela levava um pouco de lar para o navio, com seu melodeon e máquina de costura encontrados na cabine do casal. Pensar nela e na filha pequena enfrentando um fim aterrorizante no meio do Atlântico adiciona uma camada de tragédia ao enigma. O outro filho do casal, um menino de 7 anos chamado Arthur, ficou em Massachusetts para estudar com a avó. Essa decisão afortunada salvou sua vida, mas o deixou órfão, para sempre assombrado pelo mistério do desaparecimento da família. A perda da família Briggs torna a história especialmente comovente. A tripulação do Mary Celeste era pequena, composta por 7 homens. O imediato era Albert G. Richardson, também coproprietário do navio e amigo de confiança do capitão Briggs. Era um marinheiro competente, escolhido a dedo para a viagem. O segundo imediato era Andrew Gilling, um jovem de 20 e poucos anos. O cozinheiro e mordomo do navio era Edward William Head. Os outros 4 marinheiros eram alemães: Volkert Lorenzen, Arian Martens, Boy Lorenzen e Gottlieb Goldschau. Eram descritos como homens pacíficos e competentes. Não há registro de que algum deles tivesse histórico de violência ou motim. Essas eram as 10 almas a bordo do Mary Celeste. Um capitão responsável, sua esposa amorosa e filha,
e uma pequena tripulação profissional. Não eram piratas ou aventureiros em busca de problemas. Eram pessoas comuns, trabalhando, tentando ganhar a vida e cruzar um oceano. O desaparecimento completo e total deles é o que torna esse caso tão fascinante. Eles deixaram para trás o navio que era seu lar e sustento. Saíram do convés e entraram no desconhecido, sem deixar bilhete, sinal de luta ou explicação. Simplesmente sumiram, tornando-se os personagens centrais de uma história de fantasmas que, infelizmente, é bem real. Quando o Mary Celeste chegou a Gibraltar, uma corte de inquérito foi imediatamente convocada. As autoridades, lideradas por um homem chamado Frederick Solly Flood, estavam profundamente desconfiadas. A ideia de um navio ser encontrado em tão boas condições, mas sem sua tripulação, parecia impossível. Flood suspeitou imediatamente de crime. Ele acreditava que a tripulação do Dei Gratia havia assassinado todos a bordo do Mary Celeste para reivindicar a recompensa do salvamento. Flood ordenou que o navio fosse minuciosamente examinado em busca de qualquer sinal de luta ou violência. Seus homens vasculharam cada canto da embarcação, desesperados para encontrar provas que apoiassem sua teoria de motim sangrento ou ato criminoso, mas simplesmente não havia evidências. Apesar do escrutínio intenso, os investigadores não encontraram sinais de luta. Não havia manchas de sangue no convés. A carga estava praticamente intacta, descartando a hipótese de pirataria. Os pertences da tripulação estavam todos no lugar. Havia uma espada encontrada na cabine do capitão com algumas manchas avermelhadas, que Flood alegou ser sangue. No entanto, testes posteriores revelaram que não era sangue, mas provavelmente ferrugem. O navio estava estranhamente, inquietantemente pacífico. A ausência de violência era quase mais perturbadora do que encontrar uma cena de destruição. Isso tornava o desaparecimento da tripulação ainda mais ilógico e difícil de explicar. A corte também observou alguns detalhes estranhos. Como mencionado, 9 dos 1.701 barris de álcool industrial estavam vazios. O cronômetro do navio, o sextante e os papéis de registro estavam desaparecidos. A tampa do porão principal estava segura, mas as tampas do porão de proa e do lazareto estavam abertas. O cordame do navio estava um tanto desarrumado, e uma das bombas havia sido desmontada. Mas nenhum desses indícios apontava para uma conclusão clara. Eram apenas mais peças de um quebra-cabeça que não se encaixava. Os barris vazios poderiam sugerir um vazamento, mas o restante da carga estava intacto. Os instrumentos de navegação ausentes sugeriam uma evacuação ordenada. Mas por que evacuar um navio em perfeito estado? O inquérito oficial em Gibraltar durou 3 meses e, no fim, não chegou a nenhuma conclusão definitiva. As acusações agressivas de Frederick Solly Flood contra a tripulação do Dei Gratia foram provadas infundadas. Eles acabaram recebendo um pagamento pelo salvamento, mas foi muito menor do que deveria, refletindo a suspeita persistente que o tribunal não conseguiu dissipar. O registro oficial foi encerrado com um veredito que não explicava o destino do capitão Briggs e sua tripulação. O navio estava íntegro, a cena era calma, e as pessoas haviam desaparecido. O Mary Celeste foi liberado, mas carregaria para sempre o estigma de sua viagem inexplicável. A calma inquietante encontrada em seus convéses tornou-se sua característica mais marcante. Sem uma explicação oficial, o mundo ficou livre para especular. Ao longo das décadas, inúmeras teorias foram propostas para tentar resolver o enigma do Mary Celeste. Uma das teorias mais populares e lógicas envolve sua carga volátil. Os 1.701 barris continham álcool industrial bruto. É possível que alguns barris tenham começado a vazar, criando um acúmulo de vapor inflamável no porão. Temendo uma explosão iminente, o capitão Briggs pode ter ordenado que todos abandonassem o navio como precaução. Eles poderiam ter descido o bote salva-vidas e ficado atrás do Mary Celeste,
presos por uma longa corda, esperando o perigo passar. Isso explicaria o desaparecimento do bote e dos instrumentos de navegação. Essa teoria sugere que um simples e trágico acidente aconteceu em seguida. A corda que ligava o bote ao Mary Celeste pode ter se partido de repente. Uma tempestade repentina poderia ter surgido, separando o pequeno e vulnerável bote do navio maior. Ou talvez o vento tenha enchido as velas do Mary Celeste e ele tenha seguido silenciosamente, deixando sua tripulação à deriva no vasto oceano. Essa explicação leva em conta a ausência de pânico, o bote desaparecido e o bom estado em que o navio foi encontrado. Transforma a história de um mistério sobrenatural para um risco calculado que deu terrivelmente errado. É uma possibilidade plausível, mas de partir o coração. Outras teorias são bem mais dramáticas. No início, especulações alimentadas pelo Tribunal Desconfiado de Gibraltar giravam em torno de motim. Talvez a tripulação tenha consumido o álcool, ficado bêbada e violenta, assassinado a família Briggs e fugido no bote. Mas isso parece improvável. A tripulação era conhecida por ser pacífica e o capitão Briggs era um líder respeitado. Além disso, nunca foram encontrados sinais de luta ou violência e os pertences pessoais da tripulação ficaram para trás. Outra teoria aponta para a pirataria, mas também é improvável. Piratas teriam saqueado a carga valiosa e os pertences da tripulação, mas nada foi roubado. E aí entram as explicações mais imaginativas e improváveis. Essas são as histórias que ajudaram a transformar o Mary Celeste em uma lenda. Alguns sugerem um encontro com uma lula gigante ou um monstro marinho que teria levado a tripulação uma a uma. Outros sussurram sobre eventos paranormais, alegando que o navio passou por algum tipo de fenda dimensional ou foi visitado por fantasmas. Na era da ficção científica, teorias envolvendo abdução alienígena se tornaram populares. Embora essas ideias sejam empolgantes de imaginar, não há absolutamente nenhuma evidência para apoiá-las. Elas permanecem firmemente no campo da ficção, um reflexo do nosso desejo de encontrar respostas extraordinárias para um mistério extraordinário. Depois do inquérito oficial, o Mary Celeste foi devolvido aos seus proprietários e voltou a navegar. Mas o navio agora era infame. Era uma embarcação assombrada pela própria história e parecia carregar uma aura de má sorte. Nos 13 anos seguintes, passou pelas mãos de 17 diferentes proprietários. Cruzou os mares, mas sua reputação sempre ia à frente. Marinheiros são supersticiosos, e muitos hesitavam em servir em um navio com um passado tão sombrio e misterioso. O navio que antes era um orgulhoso cargueiro se tornou um pária dos oceanos, um lembrete flutuante de 10 almas perdidas e um enigma não resolvido. O capítulo final do próprio navio foi tão sombrio quanto sua viagem mais famosa. Em 1885, seu último dono, o capitão G.C. Parker, o encalhou deliberadamente em um recife na costa do Haiti, tentando aplicar um golpe de seguro. Ele sobrecarregou o navio com uma carga inútil de botas velhas e comida de gato, mas alegou que era uma carga valiosa. O navio foi encalhado e depois incendiado. Porém, a seguradora investigou e descobriu a fraude. O plano falhou e a última viagem do Mary Celeste terminou não em mistério, mas em um crime comum. O navio que sobreviveu ao desconhecido foi destruído intencionalmente por ganância. Apesar da destruição física do navio, sua lenda só cresceu. A história foi famosa e livremente adaptada por Sir Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes. Em 1884, ele escreveu um conto que apresentava uma versão ficcional e sensacional dos acontecimentos, que muitos leitores acreditaram ser verdade. Essa história, e tantas outras, consolidaram o Mary Celeste na cultura popular como o maior navio fantasma de todos os tempos. O mistério virou parte permanente do folclore marítimo,
uma história de fogueira contada por marinheiros e um caso estudado por investigadores do paranormal e do inexplicável. O navio se foi, mas seu nome se tornou imortal. Hoje, mais de 150 anos depois, o mistério do Mary Celeste persiste. Nenhum vestígio do bote salva-vidas jamais foi encontrado. Nenhum corpo foi recuperado. Nenhuma prova definitiva para qualquer teoria foi descoberta. O destino do capitão Briggs, de sua família e de sua tripulação permanece um dos maiores mistérios não resolvidos do mar. Ele continua a nos fascinar porque é um enigma perfeito, uma história com começo e meio, mas sem fim. É um lembrete claro do poder do oceano e dos limites do nosso entendimento. O Mary Celeste ainda navega, não sobre as águas, mas em nossa imaginação coletiva, um navio fantasma atemporal em uma eterna viagem rumo ao desconhecido.